Olá, pessoal. Dando continuidade, né, aqui ao conceito de secagem de grãos, a gente já viu no primeiro vídeo que, de fato, é importante a gente conhecer, né, a retirada do teor de água, né, de dentro do grão. A gente viu os impactos que tem desde você ter ali uma alta concentração de água, o quanto que isso facilita, né, a retirada da água, e à medida que você vai eliminando essa água, mais difícil vai ser, né, você fazer esse processo de retirada. Um item aqui que é fundamental, né, conhecer também, é que dentro dessas duas faixas de umidade, entre 13 e 27, que é o chamado de água solvente, e maior que 27, que é o chamado de água livre, essas duas faixas são as zonas de perigo que a gente tem de presença de água dentro do grão, porque esses teores de água, como eu falei para vocês, é uma água que fica mais disponível, né? Tanto para eu fazer a retirada através do processo de secagem, como também essa água ficar disponível dentro do grão para que ocorram atividades biológicas, né? Tanto de respiração, né, em si, quanto também para você ter reações enzimáticas, né? E aí reações enzimáticas, leia-se que você vai ter um processo de perda, de qualidade desse grão. Então, por isso que essas duas faixas, né, essas duas zonas, entre 13 e 27 e maior que 27, ou seja, água solvente e água livre, é a água que a gente quer retirar, né, através desse meu processo de secagem. Porque, de novo, é uma água que se torna disponível, né, e atrativa para reações biológicas acontecerem dentro do grão. Tá? Bom, dando continuidade, a gente já viu aqui que, de fato, a gente tem uma retirada do teor de água de dentro do grão, por meio natural ou artificial, né? Então, de fato, a gente tem um meio natural ou artificial para que promove essa secagem, né? Então, naturalmente, é aquilo que de fato acontece no campo, né? Então, aqui trago esses exemplos aqui, inclusive trazendo essa fotinha de uma, de um pé de soja, né? E com o vento e o calor sendo gerado pelo próprio sol. Então, essa secagem que acontece ao tempo, né, de forma natural, é também uma forma de acontecer essa evaporação dessa água líquida de dentro do grão. Por estar disponível e usar recursos naturais, é um item de baixo custo, é o processo que ocorre de fato na lavoura, e é um processo lento, né? Um processo lento quando eu comparo com um processo artificial, né? Já que, como a gente vai ver, eu consigo controlar essas variáveis, né, de ventilação e temperatura, né, que no processo natural, naturalmente, é algo disponível, é algo natural, né? Já no processo artificial, não, né? Eu preciso usar equipamentos, né, industriais, que no nosso caso é o secador, e é o objeto principal aqui que a gente vai explorar bastante, né, ao longo dessa série de vídeos. É o equipamento onde eu crio um ambiente mais controlado, né? E uma vez sendo controlado, eu controlo variáveis para que eu otimize esse processo de secagem. É um processo que tem mais custo, né, quando eu comparo com o natural, obviamente. É, eu faço uso desse equipamento industrial em unidade de armazenamento, né? Então eu seco para que eu consiga armazenar esse produto por um certo tempo, já que eu não tenho uma, uma colheita acontecendo ao longo de todo o ano, né? Então isso ocorre de forma sazonal, e nos momentos de pico, né, de produção, eu pego esse produto, seco esse produto, para que eu consiga armazená-lo e ir utilizando de forma estratégica ao longo do ano. Então isso é a dinâmica que acontece com todo grão. Então você tem períodos que você produz, tem períodos que você não produz, e nesse período que você não produz, você vai, com essa soja, com esse milho, esse grão de forma geral sendo armazenado, você vai utilizando ele de forma estratégica. E para que eu armazene de forma segura, é chave, é item crucial você ter uma ótima gestão desse processo de secagem. É um dos pilares, inclusive, você fazer uma secagem bem feita, para que esse produto seja armazenado de forma segura. Tá? É um processo mais rápido, claro, essa secagem artificial é um processo bem mais rápido quando comparado ao natural, já que a ventilação e a temperatura não são naturais, né, são variáveis controladas. Então você faz todo o controle disso para que você otimize o seu processo de secagem. Tá? Ok, entendi que eu te retiro o teor de água, né, de dentro do grão, por meio natural
ou artificial, e para quê? Né? Para prolongar por maior tempo o período de armazenamento de forma segura. Né? Então, a gente viu lá no primeiro tópico que em determinadas faixas, né, de teor de água, eu tenho uma atividade biológica mais acelerada, né? Você tem uma fermentação. Então, quando a gente fala ser seguro ou não seguro, quer dizer a soja, né, o milho ou o grão, ele vai avariar, né? Ele vai ter perda de qualidade, né? Ele vai ter um processo de fermentação. Então, quanto menor o meu teor de água, mais difícil, né, mais lento esse processo ocorre. Né? Ele sempre vai acontecer, né? Isso faz parte da atividade, né, do grão, né? Uma vez que ele sempre vai ter água. Só que quanto menor esse teor, mais lento vai ser esse processo. E aqui essa tabela, essa matriz, justamente ela me traz essa informação, né? Aqui é uma tabela para a soja, mas que a gente consegue fazer uma extrapolação aqui para o milho, né, de forma bem natural. Né? Então, aqui no gráfico X, né, aqui em cima, a gente tem as informações do teor de umidade do grão. E nas colunas, né, aqui do lado esquerdo, a gente tem a temperatura dessa massa de grãos. E a informação aqui dentro, né, do cruzamento que eu faço entre essas duas informações, eu tenho aqui o tempo de armazenamento que eu posso fazer, né, dessa soja, desse grão, de forma segura. Então vejo que quanto maior o meu teor de umidade, menor tempo eu consigo fazer esse armazenamento, certo? Então pegando aqui um exemplo, né, a 32 graus, que é a temperatura, né, relativamente comum em regiões tropicais, a gente vê aqui que se uma soja, né, ela é armazenada com 16% de umidade, você tem 10 dias, né, essa soja consegue ficar armazenada por 10 dias, né, de forma relativamente segura, né? Já se você pega nesse mesmos 32 graus, mas tem em vez de a 16, ela está armazenada com 12%, você tem um salto, né, de 10 dias para 251. Né? Então você consegue armazenar por um período bem maior, né, e fazendo sem maiores riscos de perda de qualidade. Então você tem aqui com uma redução de 4 pontos percentuais de umidade, né, 16 para 12, você salta aí de 10 dias de armazenamento para 251. Tá? Um outro fator aqui importante é saber que a temperatura, né, da sua massa de grãos é um fator muito forte também e é um pilar fundamental para uma boa gestão do produto armazenado. Quanto menor a temperatura, né, também mais tempo esse produto consegue ficar armazenado, já que em baixas temperaturas você dá uma reduzida na velocidade dessas reações biológicas. Né? O processo de fermentação ele fica muito mais lento. Tá? Então, você combinar, né, baixa umidade com baixa temperatura, né, você consegue ter um processo de armazenamento por maior tempo, né, de forma muito mais segura, tá bom? E então, né, como que eu faço esse equilíbrio, né? Como que então eu sempre vou baixar a umidade ao máximo possível, né? Aqui vem aqui essa balança que é fundamental a gente entender. Antes da gente chegar nessa balança, é interessante saber aqui que a gente tem um padrão comercial hoje de comercialização, né, para cada grão. Vou, tra Vou trazer aqui esses dois exemplos de soja e milho, porque são, de novo, né, são os exemplos que são os dois grãos aí que a gente vai mais trabalhar ao longo dessa série de vídeos, né, já que são os dois grãos mais usuais. Né. Então, para a soja, o padrão comercial é de 14% de umidade. Né. Isso pegando só a variável umidade. Há outras variáveis, mas para a variável de interesse aqui que a gente está trabalhando, vamos considerar só a umidade. Então, a soja, 14% e o milho, 14,5%. O que, que isso quer dizer, esse padrão comercial? Ele me diz o seguinte, né? Então, de forma padrão, né? Claro que você pode ter uma variação ou outra de acordo com o contrato que você faz, mas hoje, via de regra, o contrato, né? Contratos padrões, quer dizer o seguinte: se você tem uma soja, né? Vamos agora para nossa balança. Se você tem uma soja com um teor de umidade maior que 14%, você está fora do padrão comercial. Né? Então você vai receber desconto, né? Se eu entrego essa minha soja, né, estou vendendo essa soja maior do que 14%, eu vou receber um desconto devido esse meu maior teor de umidade. Né? Então, digamos, para efeito de cálculo, né, se eu
se eu iria vender a R$ 100, né, essa minha soja, pelo fato de eu estar entregando acima desse padrão comercial, né, ou seja, estou entregando acima de 14%, eu vou receber um desconto. Então, eu já não vou receber R$ 100 em cima dessa minha soja, né, que eu iria vender a 100. Então, acima do padrão comercial, que é 14% para a soja, 14,5% para o milho, a gente recebe um desconto, tá? E se eu vender nessa soja, né, abaixo do 14, né, pegando o exemplo soja, via de regra isso você não recebe um prêmio por isso, tá? Então você entregar a soja a 14 ou entregar a 12, você não recebe um valor, né, um a mais, né, por estar entregando um produto mais premium, digamos assim, né? Então os contratos padrões, eles não têm isso, né? E a grande maioria dos contratos são dessa forma, né? Então até 14% você recebe um valor único, né, por aquela sua soja. Já acima desse padrão, desse limite, né, de 14%, você começa a receber descontos. Aí esses descontos são progressivos, né? Você vai tendo um impacto financeiro bem maior, né? Então, aqui a gente tem que ter um equilíbrio muito forte, né? Já que, por exemplo, maior que 14%, né, eu vou ter o desconto, né, que eu já comentei, né, que está aqui na base. E eu também vou ter um risco de armazenamento, né, já que a gente viu aqui que quanto maior o teor de umidade, né, mais risco é para você armazenar. Só que, por um lado, eu tenho um maior peso, né, já que, como a gente viu, essa água ela pesa. Né? Essa água é um peso, ela faz parte da constituição do grão. Então, para mim, produtor, né, para mim que estou vendendo essa soja, o quanto mais próximo eu entregar dentro desse padrão comercial de 14%, para mim é mais interessante. Né? Porque se eu entrego a 11%, essa diferença de 3 pontos percentuais são 3 pontos percentuais que eu estou perdendo. Né? Eu estou perdendo soja. Né? E isso, né, eu não vou receber um a mais por conta disso, né? Por conta que eu, mas essa soja ela é mais segura para armazenar. Sim, é mais segura. Só que eu tô, de fato, né, é um fato que eu estou perdendo peso de soja, certo? Então, de 14 para 11, são 3 pontos percentuais. É mais seguro? É mais seguro. Só que aí eu estou tendo uma perda de massa, né? Que, de novo, se eu não houver uma compensação financeira por isso, né, eu estou perdendo dinheiro, certo? Quando a gente olha aqui menor que 14%, é o menos peso, né? Você tá retirando, né, peso, já que você vai diminuindo esse percentual de água, você também está diminuindo o peso total. Via de regra, né, não tem prêmio, né? Você não recebe um valor a mais. Os contratos eles não vislumbram um pagamento a mais por essa soja prêmio, né? Por esse milho prêmio, ou esse grão prêmio, digamos assim. E ele é mais seguro para armazenar. Então, tudo isso aqui você tem que fazer um balanceamento, né, para de fato chegar qual que de fato vai ser o seu percentual de umidade a ser trabalhado, né? Via de regra, né? Trabalha-se muito próximo ao limite, né, do 14%, né? Porque dentro do 14% e gerenciando ali a umidade de armazenamento e tudo mais, você consegue ter uma condição, né, de não ter tanta perda financeira, né? Você não vai perder tanta massa e você está dentro do limite que é o padrão comercializado pelas demais empresas. Né? Claro que quando você tem um cliente que é mais crítico, né, e você sabe que vai ter um tempo de armazenamento, né, e esse produto vai ser utilizado no momento mais futuro, então não faz sentido você armazenar 14%, já que você sabe que 14% você tem um risco, né, de ter perda, né, caso esse tempo de que ele vai ficar armazenado ultrapasse ao que é padronizado aqui por essa tabela, né? Então aí, claro, que tem toda uma negociação comercial por trás disso para que você tenha, né, não tenha, você tenha esse equilíbrio. Ok, vou diminuir a umidade, mas eu preciso de certa forma ter alguma compensação financeira em cima disso, né? Ou de qualquer forma você assume isso somente considerando não ter o risco de ter avaria, né? E isso, claro, que é justamente esse tópico do nosso excesso de secagem. Tá bem? Não esqueça de comentar e de curtir esse vídeo.